Pessoal, está começando mais um episódio do podcast Observatório da Pesquisa. Esse é um espaço dedicado à reflexão, ao conhecimento e ao diálogo sobre temas que atravessam a sociedade, a ciência e a experiência humana como um todo. Eu sou o Hugo Rosso, professora. Eu sou a professora Célia, eu cuido do Observatório da Pesquisa e nós estamos aqui hoje com o Dr. William Faria, que vai falar sobre um assunto que ninguém quer saber, que é a inteligência artificial. Passa a palavra. Uma boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. A gente fala desse tema que quase ninguém está falando, né? Não. E que envolve desde as grandes empresas no botequim, já está preocupando até o seu manual da padaria ali, porque está influenciando na vida de todo mundo. Eu sou o William Faria, já estou há 35 anos na área de tecnologia, no meio da desenvolvimento de sistemas, e aí no meio da minha vida eu falei, vou fazer direito, eu quero fazer alguma coisa que não tem nada a ver com programação na época, e aí no segundo ano de direito falei, puxa, era isso que eu queria fazer a minha vida inteira e não sabia, e me apaixonei pela área de direito, principalmente a área de direito criminal, tentei ser delegado 2 vezes, passei para a segunda fase, mas depois não consegui ir avante, e desde 2017, quando surgiu as principais regulações, as leis de proteção de dados, aí o pessoal fala, poxa, William, você conhece direito, você é da área de tecnologia, por que você não une as duas pontas? E aí eu comecei a me especializar nessa questão de proteção de dados, e aí da proteção de dados ok, já sei os dados que precisam ser protegidos, como proteger? Aí comecei a caminhar na cibersegurança, e cibersegurança foi puxando como se defender, como fazer ataques, e desenvolvimento, e aí o boom da IA, como deixar a IA protegida e como a IA pode revolucionar os nossos dias. E aí, com o uso da IA, se começou a ter o quê? Regulações também. E aí já vem direito novamente, junto com tecnologia, para poder assentar um pouco aí esse assunto. Poxa, vamos usar a IA, mas não é de qualquer jeito. Como isso influencia na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida de todo mundo, do cotidiano, como eu brinquei, desde lá do empresário até no botequim, a IA ela já está influenciando na vida de todo mundo, e aí sobre isso a gente vai falar um pouco essa tarde. Opa, Perfeito. muito bom. Vamos lá. Bom, muito obrigado pela sua presença hoje, William. Como você mesmo citou, a IA ela foi conquistando um espaço cada vez maior, né? Ela começou sendo usada nas empresas, independente do tamanho, começou a ser usada na sala de aula, por estudantes, por alguns professores, e hoje é muito difícil a gente encontrar alguém que não tenha tido contato algum, né, com a inteligência artificial. Ela realmente se popularizou em uma velocidade gigantesca, e todo mundo hoje, invariavelmente, seja para fins recreativos ou profissionais, ou de estudo, usam a inteligência artificial. Mas a gente percebe que essa discussão, né, sobre a IA, tudo que se trata, ela avançou muito dessa discussão que tratava de tecnologia, né, e ela foi cada vez mais ocupando espaço quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de risco e quando a gente fala de regulação. Como que você enxerga essa transição e o que isso significa dentro da maturidade da nossa sociedade quanto ao uso de IA? Perfeito. Bom, a IA no começo ela era muito uma árvore de decisão, sim ou não, então vou dizer que uns 4, 5 anos atrás a modernização de IA das empresas era o famoso chatbot. Se eu quero opção A, B ou C, e ele te encaminhava para algumas coisas que já estavam ali pré-configuradas. A soberania das respostas estavam com as empresas. E aí aquilo foi evoluindo, aí o machine learning, linguagem natural, o deep learning, que ali você trabalha com redes neurais, e cada vez mais foi trazendo autonomia dentro do treinamento de dados para que a IA pudesse passar ali apenas de respostas, mas para ela ser preditiva, aí generativa, e agora nós estamos na fase da IA agêntica, que ela já executa praticamente quase tudo desde que seria treinada. Só que com isso começou a influenciar principalmente o quê? Na vida
das pessoas. Uhum. E aí, quando mexe na vida das pessoas, existe uma preocupação, tanto do Estado quanto de organizações que defendem a questão humana para que não haja nenhuma influência negativa na vida das pessoas. Nós tivemos casos de 2022 a 2024, que eu tenho os dados, mais de 16 suicídios, por exemplo, na Europa, por conta de uso de IA. Não. Então, assim, influencia na vida das pessoas. Uhum. E como influencia na vida das pessoas? Além dessa questão de saúde mental, além dessas questões de respostas de mudança no mercado trabalhista, as leis e o Estado falou, poxa, eu preciso regular, eu preciso proteger aquilo, para que não haja o quê? Injustiça, para que não haja nenhum viés discriminatório, para que não haja falta de segurança. E aí a gente traz um pouquinho mais para trás. Já se criou as leis de proteção de dados, justamente pensando que eu não posso deixar a vida íntima, a privacidade das pessoas expostas com os dados. E quando eu falo de IA, eu estou falando de trabalhar com dados das pessoas. Então, desde sempre ali, do surgimento e a pulverização da IA, já o governo e aí no mundo inteiro já pensou como eu vou proteger o ser humano disso aí. E aí vieram as grandes leis, a governança de IA e uma série de tratados para isso aí. Uhum. Então, que bom que pessoas estão pensando em como a IA ela vai facilitar meu trabalho, mas como isso ela pode influenciar a minha vida. E desde a privacidade, a proteção desses dados, desde como que eu vou, como isso vai afetar o mercado de trabalho, como isso vai afetar as decisões que uma IA vai tomar sobre a vida, seja num diagnóstico médico, seja numa negação de um crédito, seja num processo seletivo de empresa. Então, seja numa resposta incorreta que ela te dá, por exemplo. Aí eu vou dar um exemplo que é uma coisa assim, para mim é super irritante, né? Você liga lá para tirar uma dúvida. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Esses dias eu liguei porque eu tinha uma dúvida em relação ao Detran, né? E aí você entra lá no site, lá tem a IA, que vai responder para você. Ela não conseguiu tirar a minha dúvida, ela não conseguiu me encaminhar para lugar nenhum, e eu não tinha mais ninguém com quem falar, porque ali naquele espaço não tinha mais nenhum outro caminho para eu falar. Então, eu vejo assim, que em alguns momentos, ou em alguns sites, ou enfim, whatever, mas você não tem a resposta que você precisa, e você também não tem para onde ir. Foi o que aconteceu comigo, não tinha para onde ir. Depois eu descobri um outro caminho, mas assim, até eu descobrir o outro caminho, né? Mas naquele momento, acabou ali. E ficou eu ali, olhando para aquela menininha lá, aquela bonequinha lá que fica, né? Tem um bonequinho, né? Que fica lá falando, aí você fica olhando. E aí ele põe lá tudo de novo, né? Olha aqui na lista o que você quer. Aí você coloca outra coisa. Não, também não resolve. Mas ele também não te manda para um atendente, porque tem alguns que mandam, né? Chega num determinado ponto, ele não consegue resolver, ele encaminha para um atendente. Mas tem esse, não mandou para lugar nenhum, ficou ali. Eu e o negócio ali. E eu tive resposta. E você começou com um problema e terminou com um problema e uma frustração. Exatamente, o problema, porque assim, ele não resolveu e não me encaminhou para lugar nenhum, porque, né, eu uso IA, né, uso, e alguns me encaminham para um atendente, né, que aí você conversa com o atendente, explica, e o atendente vai lá e te ajuda a resolver, né, mas esse ficou eu e a IA, ela não resolveu. E aí você coloca lá, ela pergunta lá, resolveu o seu problema? Não. Aí ela põe toda a lista de novo. Você, então peraí que eu vou pôr toda a lista de novo pra... Aí você fala, meu... Repetitivo, você acaba ficando angustiada, porque você não sai de um loop. Você não sai do loop, fica ali, entendeu? E pensando nessas situações que se estabeleceu que o princípio de governança da IA. Porque ela não pode deixar você presa infinitamente ali naquele labirinto Exato. de respostas. Ela estabelece ali para que você tenha princípios éticos,
princípios de segurança, princípios de transparência, governabilidade, responsabilidade. Poxa, se eu te dar uma informação errada, quem é responsável por dar aquela informação errada? Quando as principais regulações do mercado, ela estabelece muito de você. Precisamos falar e usar governança. Governança de IA. Para quê? Estabelecer políticas de uso, limites, responsabilização, transparência, explicabilidade. Eu preciso entender, desde o cientista de dados, por que aquela informação chegou daquele jeito, até uma dona de casa que não tem conhecimento de tecnologia, ela precisa entender por que você deu essa resposta para nós. E aí as principais leis, regulações, elas estabelecem essa questão da transparência e explicabilidade. Isso é muito bom, porque evita da gente ficar num loop. E por que é que eu obtive essa resposta? Por que você negou meu crédito? Por que você não me mandou meu currículo e você não me contratou? Nós merecemos, como seres humanos, entender o porquê. Está mexendo com a minha vida. Até para eu corrigir a minha posição, corrigir minha postura, o que eu fiz de errado, até para eu saber o que eu fiz, né? Que meleca que eu fiz, para poder arrumar, né? E saber o que fazer na próxima, né? Sim. E nesse tema de governança, muita gente que associa a governança simplesmente à burocracia, né? Algo que não é visto como o papel de ajudar, mas sim com o papel de complicar, colocar barreiras. Por que essa visão comum que a gente criou sobre governança, sobre fazer um paralelo com a burocracia, é limitada quando a gente está falando de IA? A governança ela nos traz mais trabalho, porque eu preciso ter controles. E aí, por conta disso, eu preciso primeiro identificar o que eu estou controlando. Aí, quando a gente fala de governança, a gente fala, eu preciso ter um painel onde eu armazeno os dados da minha IA. Qual o tipo de IA que eu estou usando? Estou usando uma IA generativa? Eu estou usando uma IA específica para corrigir provas, por exemplo, falando aqui da faculdade. Eu estou usando uma IA, um chatbot, que vai me dar respostas prontas e talvez vai me tirar dali. Então eu preciso ter ali o meu inventário de IAs, porque se eu não sei primeiro o que eu estou controlando, eu não consigo governar. Então, primeiro passo é isso aí. Então, isso traz o trabalho, mas vai me trazer a identificação. Outra, a IA, a governança, ela vai estabelecer aqueles princípios. Quem é o responsável? Quem que dá a resposta errada? Quem vai se responsabilizar? Quando a gente fala de IA Act, que é a lei da União Europeia, ela responsabiliza o CPF da pessoa. Quem foi o engenheiro de dados que criou aquele algoritmo? Tá certo. Por quê? Tá certo. Porque foi aquele algoritmo que acabou não atendendo a solicitação. Quem foi o cara que desenhou um modelo de dados que foi treinado? E aí, por exemplo, um dos grandes problemas da IA, e a governança veio para resolver isso, tem muito viés discriminatório. Tá. Então vou fazer um processo seletivo e testando ali, quase não vinham mulheres. Por quê? Se eu pegar 10 anos atrás, quais mulheres tinham cargos de gestão? Era raro. Só que se eu treino o meu modelo com dados antigos, eu vou perpetuar aquela discriminação. Pessoas negras em cargos de liderança, até alguns anos atrás não tinha. Se eu treino meu modelo ali, eu vou perpetuar a mesma forma. E aí, quando a gente fala de governança, deixa eu olhar e validar o seu algoritmo, e quem fez o algoritmo? É o seu CPF, você vai ser responsabilizado. De quem separou o modelo de dados, deixa eu olhar qual é o impacto social, financeiro, e quando a gente fala em termos de governança, na Europa tem a organização, a OCDE, dos países aí de desenvolvimento e economicamente ativos, os países mais ricos do mundo, e eles se preocuparam assim, até mesmo com a questão climática do país, o que a IA está oferecendo. Então, quando eu for fazer uma análise do impacto, qual é o impacto que eu trago na vida social, na vida econômica, na vida do planeta, e a governança, ela já me fala um pouco de classificar. Por exemplo, na Europa, e o Brasil também, na lei do Brasil já copiou isso, ele traz a classificação. A IA proibida, por exemplo, score social, é proibida na Europa. Eu não posso utilizar biometria
Tá. Como o Smart Sampa. Tá. Hoje aqui em São Paulo, por exemplo, na Europa, você não pode. Você não pode Não usar. pode usar. Tá. Você não pode usar, fazer um score social de classificação, totalmente proibido. Na China já pode. Já pode. Aí agora tem a outra classificação que é de alto risco. Processo seletivo e crédito. Porque o processo seletivo eu posso perpetuar discriminações raciais, Sim. de gênero. Então, ela não é proibido, mas eu tenho que ter alguém que faça uma análise, que faça uma supervisão do algoritmo e do modelo de dados. E aí eu tenho aquela de baixo risco, que é, poxa, eu tenho 48 anos, qual o melhor tênis para minha idade? Ele pode indicar o tênis errado, mas não vai prejudicar a minha vida ao ponto de trazer um impacto. Na Europa, toda e qualquer decisão que uma IA toma, por lei, ela pode passar por uma revisão humana. O Brasil quis inventar. E o Brasil tirou a supervisão humana. Na lei do Brasil, não vai ter a revisão humana na lei. Então, uma das coisas que está se batendo muito no Congresso, que ainda já passou do Senado, está parado na Câmara, é que os deputados tenham a sensibilidade de, vou pedir a revisão da resposta, coloque uma revisão humana. Então, eu fiz um curso sobre IA, Inteligência Artificial, no IFSUL de Minas, que é o Instituto Federal do Sul de Minas, né, que é lá em Muzambinho. Fiz esse curso online, inclusive, né? E uma das questões que foi levantada, tinha um tema lá que era o direito, a IA e o direito, né? E uma das questões que eles levantaram, que eu achei assim muito interessante, né? O juiz vai lá, pega o caso, joga lá na IA para ter um parecer da IA, né? E ele simplesmente publica. Ele não se dá. Aí vem a supervisão humana. Tudo bem, é claro que é importante você ter uma consulta em algum lugar, né, que vai te trazer mais informações, porque o que a IA faz? Ela vai lá, consulta os processos que tem a ver com aquele que ele está julgando e joga lá uma resposta, né? Mas eu minimamente eu tenho que ler o que ela publicou para até comparar, é o que você falou, de repente ela está usando uma legislação que é lá de 2002 e ela não existe mais, né? Eu tenho que atualizar isso daí, ela está atualizada para procurar isso ou não, né? E eu achei interessante que eles falaram justamente isso, que estavam acontecendo casos nesse sentido, né? De julgamentos que eram da IA e estavam dando julgamentos errados, inclusive. Criando jurisprudências, eu vi. Exatamente. Porque a IA generativa, você fala, gera uma imagem para mim, então ela vai pegar de um cachorro, ela vai pegar todos os cachorros que eu tenho e vai gerar ali um parecido. Quando eu falo para ela, gere uma resposta aqui a uma acusação, ele vai pegar uma resposta de uma jurisprudência ali, de outra, e vai criar dela, que muitas vezes não tem nada a ver, e já aconteceram alguns casos assim, e se não tiver uma supervisão ou o cara olhar, falar, essa jurisprudência de fato existe, vai passar vergonha. Minimamente consultar e ler, né, saber se aquilo realmente existe, se é real, inclusive se está, que vai ao encontro daquilo que ele está julgando, né? Então, IA é muito bom? Claro que, na minha opinião, claro que é muito bom, só que eu não posso só confiar na IA, aí é que está. Aí ela traz um conjunto de vieses e, no caso da generativa, esse risco de alucinação, que quando ela começa a inventar coisas que não são fatos. Exato. Né? São coisas que ela está criando ali para atender uma demanda, mas muitas vezes direcionando o usuário para um caminho que não é um caminho real, que não é um caminho verdadeiro, né? E que até prejudica, né? E nesse curso eles estavam até comentando que teve um caso que a pessoa foi totalmente prejudicada por conta disso, e aí entrou com ação, enfim, mas por causa disso, porque o juiz não olhou o que a IA fez. E eu tenho uma pergunta boa, que eu acho que é boa, pelo menos, né? Vou até beber mais água, porque essa pergunta é boa. Que é, quando a gente fala sobre governança de IA e implementação de IA, seja para uso interno na organização, seja para como o sistema de atendimento que a professora utilizou, qual que é o melhor caminho para definir os parâmetros dessa governança? Eu, na minha percepção, é algo que já
sai do domínio da equipe de tecnologia e passa a envolver outras entidades dentro da organização. Passa a envolver o jurídico, deve passar a envolver a área de pessoas, deve envolver parte de processos e produtos. Como que isso tem funcionado e como que você enxerga que é o caminho e como você compara isso com o que tem efetivamente acontecido no mercado? Perfeito. Bom, quando a gente vai falar da governança, a gente não vai reinventar a roda, porque governança já existe para várias atividades. Uma das principais questões de você implementar uma boa governança é utilizar frameworks que já são referências no mercado. Então, nós temos o NIST, que é o framework americano, e ele estabelece ali 4 passos principais, que é você organizar, você mapear, supervisionar e depois gerenciar. Então, quando eu estou falando da organização, eu vou criar políticas e comitês. E aí, no comitê, quem vai participar? Não é o cara de tecnologia somente. O cara de tecnologia é uma das pontas, porque ele tem como meta dentro de uma empresa, ele tem que lançar 10 IAs. E ele vai lançar 10 IAs, não importa se tem ética, se passa, qual é o nível de segurança ou não, ele tem que lançar. Ou nem que seja IA criando IA, né? IA criando IA. Agora, quando eu crio um comitê multidisciplinar, aí eu vou trazer o cara jurídico, porque o jurídico ele vai olhar as questões legais. Estou obedecendo a regulação? Eu vou chamar o cara do compliance. Eu estou falando de um banco, então o que o Banco Central fala sobre isso? O que a SUSEP para seguros fala sobre isso? Recentemente, há um mês e meio atrás, o Conselho Federal de Medicina já lançou uma resolução de instrução para os médicos utilizarem IA, e eles saíram à frente do Congresso. Sim. E eles estabeleceram, por exemplo, que o médico ele pode usar IA para agilizar diagnóstico, mas sempre no final a última resposta humana. Então, eu tenho que ter um conjunto de pessoas ali. RH, o quanto essa IA vai impactar aqui nos meus funcionários? Vai trazer agilidade ao ponto de trazer melhoria de vida, de qualidade de trabalho? Ou vai cortar postos de emprego? Eu vou chamar a área financeira, a área de marketing, porque uma resposta errada da minha IA vai prejudicar reputacionalmente a minha empresa. Sim. Então, quando a gente fala dos primeiros passos para a governança, eu tenho que ter um comitê multidisciplinar. Tem empresas contratando psicólogos para ajudar a treinar a IA quando ela tem uma interação forte com o ser humano. Justamente para tentar colocar um pouco de sentimento ali, de entender respostas, para tentar humanizar o quanto é possível dentro de uma questão da IA. Ontem eu estava usando o Cloud para fazer programar e ele falou: chega, você está trabalhando muito. Eu fiquei assustado, porque já era meia-noite e pouco, eu estava... E ele calculou... Tá na hora de dormir, vai embora. Cara, eu falei, daqui a pouco ele vai igual o Uber. Eu acho que o Uber hoje dá 12 horas, né? Ele para de te dar chamadas. Eu acho que vai chegar um momento que ele vai, cara, você está programando muito tempo aqui, está... Vou desligar você. Vou desligar. Então, quando a gente fala da governança, ela traz esse multidisciplinar ao uso de pessoas que conhecem a experiência do usuário, porque a tecnologia é só uma ponta ali que vai trazer ali a efetivação daquilo que foi programado, mas os stakeholders ali multidisciplinar vai trazer uma melhor forma de construir a IA, porque vai influenciar em todos os lugares. Então, eu estou fazendo doutorado em engenharia biomédica, né? E aí eu vou falar, inclusive eu vou falar sobre aplicativos. Esses aplicativos que você usa para treinamento, né? Que você usa para corrida, para treinamento e tal. E estava fazendo lá uma revisão bibliográfica e achei um artigo que fala exatamente disso. O quanto que um aplicativo ele traz para você, em matéria de atividade física, de treinamento esportivo, aquilo efetivamente que você precisa, né? Porque tem aplicativo que ele traz para você um treino. Você coloca lá no aplicativo o seu peso, a sua altura, a sua idade e ele monta um treino. Pronto, acabou. Ele não está olhando se você tem
colesterol, diabetes, se você é amputado, se você né, tem algum problema físico. Não, ele não está olhando para isso, ele só está olhando para aquelas questões básicas. Então, ele vai mandar para você um treino. Então, por exemplo, eu quero ser corredora de 10 quilômetros. Aí, o que ele faz? Ele manda um treino para você correr 10 quilômetros, só que você nunca correu. Né? Aí, você vai lá sair correndo 10 quilômetros. Então, é justamente essa discussão, né? Que o aplicativo é uma IA, né? Então, assim, o que o aplicativo está trazendo, e uma discussão que está tendo, inclusive, na área, né, na minha área, é assim, esses aplicativos, eles criam um treino, ou eles têm uma pessoa física, eu, Célia, que cria aquele treino que coloco lá. Porque tem aplicativo que eu, treinador, vou lá e coloco o treino para você. E tem um aplicativo que vem um treino criado por sabe Deus quem, entendeu? Pela IA. Ela vai lá, coloca lá um treino para você. O CREF, inclusive, que são os Conselhos Regionais de Educação Física, eles estão discutindo isso também, né? Porque é a área da saúde. Então, como é que uma IA vai orientar você a fazer um treino de alongamento? Aí você faz um movimento errado e aí, né, você prejudica a sua coluna. Então, está tendo uma discussão disso. Por conta disso, que das fases aí, quando a gente fala da governança, organizei, criei políticas de uso da IA. Mapeei e identifiquei o risco. Poxa, estou falando de saúde, então é um risco alto. Então, se é um risco alto, tem que ter uma documentação boa. Só que aí não acabou. Bom, fiz o deploy, subi a IA, coloquei nos aplicativos, todo mundo baixou. Eu preciso ter uma supervisão. Então, professores de educação física vão catar os dados lá, os modelos, porque o modelo vai crescendo. E como ele é generativo, ele vai pegando informações, ele vai gerar, a cada dia mais, ele vai gerar treinos mais específicos para você, porque ele já pegou seu ritmo, só que precisa um profissional de educação física, por exemplo, olhar e falar, puxa, essas pessoas aqui acima de 40 anos, eles estão acelerados demais. Deixa eu pegar o meu modelo e colocar um outro fator, é o seguinte, condições do terreno da pista. Porque uma coisa é correr na pista, outra coisa é correr na rua. Outra coisa é correr na terra. Agora, é assim, existe uma supervisão disso? Porque a impressão que me dá é que, assim, os treinos aparecem lá nos aplicativos, tá? Pode até ter sido uma pessoa que pôs lá o treino, mas existe uma supervisão disso? Não existe, mas aí a lei ela já vai obrigar a ter uma supervisão. Para evitar que, primeiro, a IA ela desvia da função dela, porque parece que ela está pegando dados, ela está criando e gerando. Mas quando eu tenho uma supervisão, e aí o NIST fala muito sobre isso, de ter uma supervisão de gerenciamento, eu vou olhar os resultados e vou corrigir o meu modelo, se o meu modelo tiver algum viés, e eu vou gerenciá-lo para que, na próxima versão, eu não levei em consideração o terreno onde ele está correndo. Agora eu vou colocar. E eu vou continuar supervisando. Poxa, já melhorou. E quem está fazendo essa supervisão é alguém da empresa. Alguém da empresa, isso. Tá. Entendi. Agora, entendi. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela agora ganhou um status de fato de agência. Antes era só uma autarquia, não tinha muito poder. Tá. Agora ela já tem poder de supervisionar. E na nova lei da IA que está para ser votada, quem vai supervisionar isso é a ANPD. Então, por exemplo, assim como ela obriga a ter um DPO para cada empresa, ela vai obrigar a ter o que a gente chama de CAIO, né, que é o chefe IA Office, que ele vai responder por essa questão de supervisionar. Então, será obrigatório, e na Europa já e na lei do Brasil está de colocar alguém que vai ser o supervisor da IA, o curador. E aí, fala, poxa, vai acabar agora com os professores de educação física? Não, porque agora ele vai ser o curador de olhar, óbvio que... Agora, obrigatoriamente, vai ter uma supervisão que vai olhar se lá realmente tem aquele curador. Porque hoje em dia a lei fala que tem que ter o curador. Mas quem que vai lá olhar para ver se tem esse curador ou não? Esse aqui é o lance. Vai caber o governo supervisionar, é óbvio, a gente sabe que ele não vai ter olhos para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Mas aí aí é questão da empresa, que a gente falou lá. Quem faz parte do comitê? Eu tenho o jurídico, eu tenho o reputacional, eu tenho o marketing. Poxa, eu como reputacional... senhor, você vai colocar um cara para supervisionar, porque se alguém se lesionar,
ninguém vai querer mais saber do nosso aplicativo. Exatamente. Fora a multa, fora os danos morais. Exatamente. Acabou o aplicativo, Então, acabou a empresa. Vai ser por natureza ter isso aí. Entendi. Para supervisionar. Isso é bom, porque eu agora não eliminei empregos, eu coloquei uma nova função para quem tem o conhecimento. Exatamente. E aí eu consigo difundir aquele meu aplicativo. E quanto melhor, não é melhor você saber que, poxa, esse aplicativo que eu uso tem alguém supervisionando? Não, sim, então, nesse artigo que eu li, eles levantaram 20 aplicativos. 20. Tem mais de 20, né? No mundo inteiro tem mais de 20. Mas eles levantaram 20. E aí eles relacionaram o que cada aplicativo faz, né? Mas desses 20, eles conseguiram ver que somente 2 tinham supervisão, tinham orientação de um profissional. Aí você fala, 20, então tá todo mundo usando, né? Só que só 2 tem, e aí tudo bem, entendeu? Coloca lá, e coloca lá o que ela quiser, né? Eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui. Que é... Eu acho ótimo. É importante às vezes, né? A gente falou sobre a governança, sobre a censura dos times multidisciplinares, e é algo que é realmente importante para que a IA ela seja desenvolvida de forma ética e responsável. Né? Em contrapartida, em contraponto a esse fato, toda essa estrutura, né, em determinados casos, será que também não dificulta a entrada no mercado de novas empresas que tenham ideias ou propostas de soluções que podem beneficiar a parte da sociedade, mas que pelo momento de maturação do negócio não tem recurso para ter toda essa estrutura? Sim, ela dá uma travada, embora a questão da governança e da regulação, ela é para incentivar a inovação, mas você vê, quem são hoje os maiores pilares de inovação IA? China, Estados Unidos. China, você faz o que você quiser com os dados e eles não estão nem aí com as pessoas. Quando eu falo dos Estados Unidos, como são as leis, um estado federativo, né? Cada estado tem a sua regulação, poucos estados se regularam. Mas eles começaram a prestar um pouco de atenção na questão do consumidor e de cuidar. E a Europa não, a Europa já é mais conservadora. Você não pode usar esses dados são sensíveis, esses dados são dados pessoais. E a Europa chegou à conclusão no final do ano passado, nós estamos ficando para trás. E aí eles fizeram uma modificação na lei para que permita a inovação sem... mas tentando preservar os direitos das pessoas, principalmente a questão da privacidade. Então, de fato, as regulações e a governança, ela tende a travar um pouco a evolução, mas se a gente pensa assim, uma evolução a que custo? Quando a gente fala de privacidade, teve um caso, eu gosto sempre de contar um caso de uma operadora que estava trabalhando de petróleo. E aí a gente foi olhar os dados lá no sistema de offshore, né, de embarque, e tinha todos os dados pessoais da pessoa. Eu falei assim, mas você não precisa desses dados. Não, mas se a pessoa passar a ficar doente aqui, eu falei, mas você não é um médico. Você liga pro RH, o RH vai chamar a área médica e vai entrar em contato com os parentes da pessoa. Ah, não, mas é um custo muito alto para eu mexer no sistema. Pois bem, passaram-se 2 anos, recebo um e-mail, um vazamento de dados. Aí, urgente, eu liguei. Olha, então, tinha um supervisor que se apaixonou por uma moça, a moça era casada. Como tinha todos os dados lá, ele foi até a casa dela, mandava flores, não contente, abordou ela no portão da casa dela. Um assédio sexual. E ninguém pensou. E era um custo mexer no sistema, mas agora é um custo. Agora o custo é pagar tudo que... todo o processo. Todo o processo. Então a gente fez as orientações ali, jurídicas. Eu falei, tira essa moça do navio, dê um cargo para ela aqui em terra. Torça para quando ela sair, ela não processe vocês. Assim, mas o custo foi maior de não ter corrigido. Então, quando a gente fala da governança, a gente fala, a gente tem que colocar mecanismos que não ingessem, mas traga uma supervisão mínima, dizer, cara, você não vai usar esses dados pessoais de saúde, ou se for usar, use anonimizado.
A melhor técnica é, eu vou usar os dados que eu quiser, desde que eu anonimize. Faça o que você quiser, porque a lei, quando eu anonimizei os dados, eu posso fazer o que eu quiser com aquelas informações. Tem um custo para anonimizar? Tem. Mas você pode utilizar e aí você vai acelerar o seu desenvolvimento de uma forma rápida. Estados Unidos avançou bem, China avançou, e agora a Europa modificou para flexibilizar um pouco agora, porque ela está, de fato, perdendo um pouco o terreno por conta da alta rigidez das leis. Mas é aquilo que você vai balancear, né? Qual é o risco, qual é o apetite a risco que eu quero correr como empresa. Mas aí é a mesma coisa quando você faz pesquisa, né? Quando você vai fazer eu, por exemplo, vou fazer a minha pesquisa. Tá lá no termo de consentimento que os dados serão preservados. Que eu não vou divulgar nome de ninguém, não vou divulgar nada disso. Tá lá no termo. Então a pessoa que consentir vai saber que eu não vou divulgar. Vou divulgar só os dados lá das perguntas que eu faço, né? Do treino. Mas os dados vão estar preservados. Tem que estar preservado, senão já pensou? Por lá, sai pra todo mundo ficar sabendo quem eu sou. Vai que tem um amante que vai na minha casa. Nossa, gente. Bordar seu portão. Nossa, muito sério. William, caminhando já para o final da nossa conversa, quando a gente olha para o futuro, tudo que a gente discutiu até aqui é o que aconteceu até agora. Mas quando a gente olha daqui para frente, o que você enxerga que vai diferenciar as empresas preparadas das despreparadas sobre a adoção e uso de inteligência artificial? Bom, primeiro, não há mais como fugir. Então, as despreparadas é aquelas que ainda estão achando que é para o futuro. Não, já é presente. E agora? Eu diria que já é passado. Já é passado. Assim, Se você não começou, você está 2 anos atrasado. Já. 2 anos? Eu acho que ela está mais. A empresa que eu trabalho é lá da Alemanha. E está presente em bastante países. Assim, e chegou uma hora na Alemanha, nós temos hoje 14 mil funcionários global. Eu quero 14 mil engenheiros de IA. Não importa se você serve água, você vai aprender IA e vai ver como que a IA vai ajudar você a servir água melhor ou mais rápido. Então, difunda treinamentos, a educação é o principal fator. Desmistifique isso. Poxa, mas aqui eu tenho uma área da recepção. Cara, instrua as pessoas que talvez não tenham tanto contato com IA para desmistificar, dizer, eu não vou perder meu emprego, mas deixa eu me especializar e deixa eu gastar minha energia com coisas que a IA não vai automatizar, ou deixa eu ser o treinador da IA, deixa eu ser o curador daquela informação, deixa eu ser o supervisor. Então, de fato, eu vou eliminar alguns postos de trabalho. Sim, mas eu estou criando outros que vai usar o quê? O que é o melhor do ser humano, que é a questão do raciocínio, da humanidade, do que ele pode oferecer, da essência dele, daquele conhecimento que ele se especializou. Então eu vou precisar de pessoas cada vez mais especializadas no negócio dela, para que a IA faça aquilo que é repetitivo, mas você gaste tempo em pesquisa, em estudo, em conhecimento, que aquilo está nato em você. Então, você vai transpor tudo aquilo que está dentro de você e vai gastar energia e tempo nisso aí. Eu estava lendo um livro do Yuval Harari, e aí ele falando sobre uma categoria de 2035 vai existir os seres humanos imprestáveis. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, quem são os seres humanos imprestáveis? E ele coloca que é o ser humano, que ele não treinou IA, ele não usa IA, e ele não se importou com IA. E vai chegar um momento que ele vai ser imprestável na face da Terra. Como um apocalipse zumbi. Não sei se ele está sendo muito apocalíptico, ou para causar um estrago, mas o que eu diria para você que está ouvindo aqui o podcast não esteja na categoria dos seres humanos imprestáveis. Você tem tempo ainda. Então, existem treinamentos, vou dizer, Cloud, tem lá, está de graça, são 6 treinamentos de graça. Você, em 2 semanas, eu te garanto que você sai fazendo um agente de IA. Sem você conhecer programação nenhuma. Está tudo aí o conhecimento. Então, você não quer estar na categoria dos seres humanos imprestáveis em 2035? Estude agora. Exato. Especialize naquilo que você é bom. Você é do direito?
se especialize. Você é da educação física, se especialize. Na área médica, se especialize dentro da sua área, para que você identifique coisas que são repetitivas e que uma IA vai fazer, mas que você seja aquele cara que vai ensinar, ou supervisionar, ou instruir, ou vai utilizar da melhor forma. Porque, de fato, a sociedade já mudou. Não tem mais como correr para trás e fugir. É a mesma coisa, eu falo. Nós tínhamos o telefone que era de discar. Hoje nós temos o quê? Legal na minha casa. Aliás, a minha casa no bairro que eu morava quando eu era criança era a única casa que tinha telefone, porque era caro para dedéu. Né? Era um negócio caro pra caramba. Eu lembro quando instalaram o telefone lá em casa. Então, era um negócio 86, 87, por aí. 86, 87 já era aquele que você fazia assim na cozinha. Em casa que instalaram de disco, parece um fusquinha. Né? E hoje você tem o quê? Hoje você tem um smartphone que faz, quer dizer assim, a humanidade evolui. Né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que acompanhar essa evolução. Porque se eu não acompanhar essa evolução, eu não sei mais ligar para ninguém. Né? Esse é que é o lance. Né? Então, eu tenho que acompanhar. E assim, o mercado também vai acompanhar. Tem emprego que não existe mais. Né? Aquele jornaleiro que deixava o jornal na porta da sua casa impresso, ele não existe mais. Ele existia, deixava todo dia na porta de casa lá o jornal, ele jogava, né, o jornal assim, né, jogava. Não existe mais. Por quê? Hoje você não tem mais jornal impresso, você tem o jornal na rede. Mas mudou de emprego, quer dizer, ele deixou de entregar lá, mas ele tem outra funcionalidade dentro da sociedade. Né? Então, se você não evoluir, se você não acompanhar, é bem isso, você vai ficar no Há uns anos atrás, eu tinha 15 anos e eu trabalhei numa seguradora grande e a minha função era destacar fax para autorizar exames. Exato! Eu ficava lá pegando os fax e levava determinada... esse aqui é o cardiologista, para ele autorizar o exame. Hoje ninguém usa mais fax. Ninguém usa mais fax. Mimeógrafo, ninguém usa mais mimeógrafo. Né? Então, é assim... Muda muito rápido. Não tem mais a função do destacar fax, mas tem a função do encaminhar por e-mail aquela solicitação para a pessoa que... Então, eu tenho que aprender a mexer aqui para poder fazer o trabalho. Que hoje, né, não é? o WhatsApp rodando em cima de alguma espécie de automação, ele consegue receber, classificar e dar o tratamento necessário. Exato. Eu tenho uma pergunta aqui que vale para vocês dois, né? Não é só para o William, não. Quando a gente olha para a educação, né, seja educação nível fundamental nas escolas, seja a educação de nível superior, que é o caso que a gente está inserido, como que vocês enxergam como que a IA tem sido levada para a sala de aula, né, para que essa pessoa que está estudando, seja criança ou já um adulto, ele entenda como incorporar, como ele desenvolver a ética sobre o uso da inteligência artificial, como que ele pode usar a IA de forma responsável para desenvolver suas pesquisas. Como que vocês têm visto essa adoção? Eu posso começar e depois a professora me corrija, porque... Fique à vontade. Porque, eu tenho uma opinião sobre isso. Ela vai me corrigir porque é a área dela. Eu penso assim que a gente tem que rever todo o modelo de aprendizado que existe hoje. Hoje não faz mais sentido, por exemplo, pegar das crianças da base ali, do ensino primário, eu fazer as crianças decorarem ali, memorizar, decorar para reproduzir. Aquilo que foi decorado, eu tenho que fazer, e eu não tenho uma resposta de qual é a melhor forma de fazer isso. Só sei que as crianças hoje, a minha enteada, ela estava fazendo lição usando IA, e ela pedindo ideias assim, e ela falando, mas não é isso, a IA, e ela corrigindo um pouco a IA. Não, porque não é isso que o professor ensinou. E eu falei, poxa, legal que você... Falei, Bruna, legal que você tem um senso crítico de que talvez não seja isso que a IA... Talvez você não pediu errado, né? Para a IA. E aí depois a gente foi ver, de fato ela tinha pedido errado para ainda pedir. Agora, quando a gente fala do ensino superior, como forma de ética, eu não posso copiar trabalhos de outras pessoas que estudaram pra caramba. Mas aquilo vai me alimentar a ter um conhecimento.
Mas também saber, assim, vai me acelerar nos meus estudos. Exato. Eu digo que eu fui chamado a final do ano, num banco. William, eu quero entender sobre computação pós-quântica. Qual o problema que tem para minha empresa? E eu, aquela ali, fiz a cara de paisagem. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Assim, O que é isso? eu sabia computação pós-quântica, mas como que ajudar isso nos bancos? Eu falei, tudo bem. E aí eu voltei para a IA e falei, cara, o que vocês têm sobre isso? E aí ele foi trazendo informação, eu fui captando. Já fazia uns 15 anos que eu não programava. E aí eu chamei a IA e falei, olha, preciso fazer um programa que varre o pós-quântico aqui do banco, do código, e identifica onde eu tenho chaves ou criptográficas que quando chegar a computação quântica vão estar fracas. E oriente qual chave tem que ser trocada. Sem brincadeira. Foram 2 dias eu desenvolvi esse sistema. Mas em 2 dias eu também peguei uma informação que eu não tinha noção do que era e a IA me ajudou. Aí o que veio? A minha bagagem de desenvolvimento de sistema para poder desenvolver lá a programação. Mas a IA acelerou o meu conhecimento. Exato. Eu acho que em termos superiores, cursos superiores, a IA ela vai acelerar o conhecimento das pessoas desde que a pessoa tenha maturidade e a ética de dizer, olha, esse trabalho aqui não fui eu que fiz, mas eu fruí aquela informação para acelerar o meu desenvolvimento de pesquisas. E aí assim, eu vou gastar mais tempo pesquisando, de fato, trazendo inovações do que só memorizar e tentar reproduzir aquilo que já foi colocado. Se a gente fosse transformar isso numa equação matemática, seria pegar o repertório que você construiu ao longo da sua vida social construído. E multiplicasse ou elevasse ao conhecimento da IA para construir algo novo. Perfeito. E aí quando você fala de tudo isso, você fala de educar. Então é assim, eu tenho que educar as pessoas como é que elas podem usar os mais diversos processos, né, para que ela possa usufruir desses processos da forma que você está falando. Então vamos lá. Tem uma lei que proíbe o uso do celular em sala de aula em São Paulo. Eu sou aluno, tá? O professor está lá dando aula. Ó, você está vendo se meu celular está ligado? Não, estou aqui usando e falando mal de você do mesmo jeito. Então é assim, eu sou contra isso. A escola tem que ensinar a usar, né? Então vamos ensinar a usar o celular, vamos ensinar a usar a IA. A IA existe para mim, para você, para todo mundo. Ela vai embora um dia? Não sei, mas por enquanto ela não vai embora, ela vai continuar aqui e ela está evoluindo. Ok, então vamos aprender a usar essa IA para fazer isso que você está falando, entendeu? Então eu preciso aprimorar o meu conhecimento, eu vou lá, pesquiso, vejo lá o que tem, opa, peraí, eu vou ler isso daqui, vou aprimorar com aquilo que eu já tenho, eu estou aprimorando, mas eu tenho que aprender. Então, a meu ver, tudo é educação, e essa educação, ela está na escola, né? Claro, está na família, tem educação familiar, né? Mas essa educação de como usar, como fazer, o que é, tem que estar lá na escola. Então, senta aqui, você vai aprender a usar IA com ética, você vai aprender a consultar e depois você vai aprender a ler o que está lá para ver se é isso mesmo, a verificar a informação que ela trouxe para você. Então, vamos trabalhar dessa forma. Educação. Eu vejo dessa forma. Com a educação, todo mundo aprende a usar a IA com ética, né? Senão, eu vou ficar usando a IA do jeito que a gente usa. Que a gente vê um monte de bobagem, né? Por aí, você olha aí nas redes sociais, você vê um monte de bobagem sem sentido, mas as pessoas não estão nem sabendo como usar. Elas estão simplesmente publicando. Então, educação. Você tem que educar a população e educar a todos, né? O 60 mais, o 70 mais, o 50 mais, o 40 mais, o 20 mais, o 10 mais. A criança na pré-escola tem que saber usar. Tem. Só tem um detalhe.
eu tenho que, na minha opinião, tá? Eu tenho que saber escrever, tá? Eu não tenho só que saber digitar e nem digitar, eu tenho que saber escrever e eu tenho que saber folhear um livro, né? Não é só folhear no computador, eu tenho que saber folhear um livro impresso. Tenho que saber folhear, ler e eu tenho que saber escrever. Porque em muitos lugares isso não vai acabar, a escrita não vai acabar, né? Então eu tenho que saber escrever. Mas a escola tem que ensinar, a educação. Ética IA para mim é assim, a educação. Se não aprender, você não vai saber usar, vai ficar fazendo qualquer bobagem. Perfeito. Bom, William, obrigado pelo papo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Professora, mais uma vez, mais uma obrigado. vez, nós estamos aqui. William, foi ótimo estar aqui com você. E é um assunto assim, né, que tem muitas coisas, mas assim, deu pra gente, né, trazer alguns pontos que eu penso que são super importantes, a questão da ética, do uso, como é que eu uso, né, quem que usa, o que que acontece, a evolução dela, achei super importante. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Opa! Hugo, como sempre, estamos juntos. Sempre. Certo? Certíssimo. Obrigada, meninos. Obrigado, Até a pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.